Olá, olá! Eu, Márcia Pimentel, facilitadora em constelação familiar aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é o seu desafio interior? Pois é, porque todo mundo pergunta isso, né? E aí surge a palavra tal da missão, qual o seu propósito, qual o seu objetivo nessa vida, e a gente fica meio perdido no meio dessa confusão toda. Então eu trouxe uma história para a gente ilustrar e você tentar entender qual o processo que a gente pode fazer para descobrir qual a nossa missão nessa vida, qual o nosso propósito, qual o nosso desafio, como diz na Cabala, qual o nosso tikkun. O que nós viemos resolver? Nós viemos resolver muita coisa, mas o que de essencial nós viemos resolver? Vai lá a história. Era uma vez um sujeito, herdou do pai um sítio, e ele fez daquele sítio uma enorme fazenda, porque ele gostava do que ele fazia. E aí ele se casou e teve um filho, porque o grande sonho dele era que o herdeiro levasse o trabalho dele adiante. Então ele era um pai rígido, ele era um pai que queria que aquele filho assumisse todas as funções da fazenda, e desde pequeno aquela criança era colocada à prova para aprender a lidar com as coisas da fazenda. Só que quando criança, a gente assiste muita coisa, a gente vê muita coisa, e é televisão aqui, televisão ali, a gente ouve as pessoas falando das outras profissões, das outras tantas possibilidades que a vida oferece. E o garoto cismou, num determinado momento, ainda criança, que queria, porque queria ser domador de boi. Ele achava que ele podia conquistar o mundo sendo domador de boi, carregando boiada, por aí afora e tudo mais. E o pai, rígido, dizia que não, ele ia ocupar o lugar do pai, porque olha para o pai criou esse grande império para você vai fazer outra coisa, você tem que ajudar o pai. E o filho saía irritado, eu não quero isso, eu não quero. E ia para a mãe, eu não quero, mas a mãe dizia, meu filho, não briga com seu pai, assume lá o que seu pai quer, vai aos pouquinhos, quem sabe. Ele não, nem as crianças não quer saber, nem aos pouquinhos. Ela quer que o seu sonho seja ouvido. Quando ninguém ouve os seus sonhos, é como se para ela alguém menosprezasse os seus sonhos. E aí ela vai para a avó, e a avó aconselha, meu filho, ouve seu pai é grande, você ainda é pequeno, espera crescer. E ele não quer esperar crescer, ele briga. Os primos dizem que vão ser grandes boiadeiros, mas que ele vai ser o fazendeiro da família. Ele briga, ele chuta, ele chora, ele fica irritado. Cresce um adolescente e gera entre a família uma relação de desequilíbrio, porque ele cresce revoltado. Ninguém o ouve. É algo assim como se... Vocês já tiveram essa sensação de quando criança dizer eu vou crescer, vocês vão ver só, eu vou crescer. E nesse eu vou crescer está embutido uma vingança futura. E esse garoto, ele cresce rebelde. E aí param de olhar para o pai que forçava ele a querer ser, para a família toda que queria que ele acolhesse a opinião do pai. Para de olhar para essa família e passam a olhar somente para a personalidade que aquela criança desenvolveu, como se aquela personalidade tivesse surgido do nada. E aquela personalidade surge quando alguém deixa de ouvir o que aquela criança está querendo. Então olham para ele como se ele fosse a ovelha negra da família, o revoltado da família, aquele que não dá valor a nada, aos princípios, a nada da família. E ele cresce um rapaz e ele atrai para o campo dele outros rapazes com o mesmo perfil.
E ele é chamado para as festas, ele vai, para as baladas, ele se envolve com as garotas, com a bebida, com o cigarro. Nesse meio tempo, a mãe desse rapaz vem a falecer, os avós vêm a falecer, e ele fica na vida com a única pessoa que ele precisa desenvolver o desafio dele. E qual é o desafio dele? Vou contar para vocês no final da história. Por enquanto, esse pai, no meio do caminho, já velho, ele também se sente menosprezado no que ele queria para a fortuna dele, que era um herdeiro. Ou seja, quando o filho não olha para o que o pai quer, de fato, o pai se sente menosprezado, ainda mais quando é um pai rígido, que não quer ouvir o filho. Então, um dos desafios do pai seria ouvir o filho. E um dos desafios do filho seria ouvir o pai. E trabalhar para que essa relação entrasse em equilíbrio. Mas isso não acontece. Então o pai, quando ele se sente menosprezado, ele percebe que o filho não dá valor às coisas que ele construiu, ele começa a se culpar e a dizer que o que ele deu foi em vão. Então ele podia ter dado menos. Porque aquele filho não dava valor às coisas que ele tinha, às coisas que ele recebia. E o filho cresce um adulto com raiva. E a raiva é um sentimento infantil. Procura esse vídeo que eu gravei, dizendo que a raiva é um sentimento infantil. O filho cresce com essa raiva. E nessa raiva, com esses amigos, ele cria um mundo que ele vai suportar aquele sentimento ferido, aquele sonho que não foi visto, aquele sonho que não foi ouvido, aquele sonho que não foi acolhido pelos outros. E então o que esse filho faz? Ele cresce um homem ferido. E um homem ferido, ele ataca todo mundo com raiva. Para ele é como se ninguém o ouvisse. E um dos desafios dele, lembra, que é a audição? Então, é como se ninguém o ouvisse. Porque se o pai, que é o pai, não ouve, para ele ninguém vai lhe dar ouvido. Então esse filho, além da raiva, ele cresce com dor. Então ele vai buscar no outro essa audição que o pai não deu. No meio tempo, o pai percebe que, já velho, percebe que poderia ter feito diferente com esse filho. E é um momento em que ele consegue olhar para o filho e ter um pouco de compaixão e perceber, olha, que filho que eu criei para o mundo, que educação foi essa que eu dei para o meu filho. Então já velho, com um filho com uma personalidade toda trabalhada em cima da raiva, da incompreensão, do ferimento da alma, esse pai resolve dar uma segunda chance para o filho. Então um dia o filho chegando da balada, o pai leva ele no celeiro e mostra para ele que ele colocou um tronco atravessado no teto do celeiro, pendurou uma corda com um nó na ponta e disse: meu filho, eu estou muito doente. E esse pai, ele gera a doença nele quando ele não consegue também realizar o seu desafio, que um deles é ouvir o filho. O segundo, eu já vou dizer para vocês. Ele coloca a corda com um nó de enforcamento e diz para o filho: meu filho, eu estou velho, futuramente, em pouco tempo, eu vou morrer e a você, eu sei, vai caber gastar e queimar toda a fortuna que eu fiz com os bares, com os amigos, com as mulheres, com as baladas, com as festas. Você não vai conseguir multiplicar esse meu dinheiro. E o filho ainda diz: olha, meu pai, você construiu um império e eu ainda vou gastar, e se eu tiver herdeiro, esse herdeiro ainda vai ter o que gastar. Esse filho ainda agia como um adolescente. E o pai disse para ele: isso não vai acontecer. Antes de você morrer, você já vai ter dado cabo de toda a fortuna que eu te dei.
e vai viver com um prato na mão, pedindo comida de porta em porta. Então seja digno, ouça o último pedido do seu pai. Venha no celeiro, quando acabar o último centavo, você já não tiver mais nada no banco, enterrado nas terras do seu pai, você venha aqui e enforque-se, mate-se. Não crie mais esse desgosto para o seu pai de ter criado um filho mendigo. Naquele exato momento, a ressaca do filho, na madrugada, acaba, as lágrimas lhe vêm aos olhos e o pai sai, cabisbaixo, com um sentimento de incompreensão profunda e entra na casa. E dito e feito, o pai, num futuro próximo, vem a falecer, o filho, que não dava o menor valor à herança que o pai havia lhe deixado, queima tudo e queima tudo com culpa ainda, porque o pai previu que ele ia acabar com toda a fortuna. E ele, com aquele sentimento de culpa de não conseguir dar andamento na fazenda, porque ele não tinha aprendido com o pai o que o pai queria lhe ensinar, ele leva a fazenda à falência. E no seu último centavo, ele olha aquela moeda, encaminha para o celeiro, olha a corda e diz, e pede perdão ao pai. Ele pede perdão ao pai e ele diz, e ele vai fazer o que o pai lhe pediu. Ele pega um banco, bota embaixo da corda, ele pega aquela corda, atravessa no pescoço e diz, meu pai, você tinha toda a razão. E neste exato momento, assim como você me pediu, eu vou cumprir nem que seja o seu último pedido, já que eu não te dei ouvidos a vida inteira. O menino empurra o banco e se enforca. Só que o pai, ele já tinha previsto aquilo tudo, e aquele tronco que ele atravessou no teto do celeiro, ele era um tronco podre, um tronco oco, e com toda a fortuna que aquele pai conseguiu colocar ali dentro. E quando o rapaz empurra o banco, que o banco sai debaixo do pé dele e a força do corpo faz com que ele puxe aquele tronco para baixo, o tronco quebre e caia sobre ele toda a fortuna. E ele fica tão emocionado do gesto de compaixão que o pai teve por ele, dando a ele aquela segunda chance, que ele começa a chorar. E ele enxerga que o grande desafio dele e do pai naquela vida era a comunicação. Mas os dois passaram como bois com chifres grandes se engalfinhando, como burros chucros se engalfinhando a vida inteira e não exerceram o desafio que eles receberam para essa vida, que era exercer a comunicação. Se aquele pai tivesse ensinado aquele filho a exercer a comunicação, aquele filho teria exercido a comunicação interna e ele não teria ido no caminho daqueles amigos, ele teria atraído outros amigos, ele teria conseguido convencer aquele pai que, além de fazendeiro, ele também poderia seguir o caminho dele e a vida dessa família poderia ter sido totalmente diferente. Mas o que nos mostra a constelação familiar quando a família ainda está em meio àquela confusão, aquele caos total? Que se aquele pai ou aquela mãe ou aquele filho tivesse buscado uma constelação, a constelação ia botar um representante para aquele filho, um representante para aquele pai, e um representante para a mãe, um representante para a fazenda, e eles iam descobrir que naquele movimento que o que estava faltando era justamente a comunicação. Talvez a comunicação que aquele pai não tivesse tido com o pai dele, ou que ele tivesse assistido algo ainda na infância que tivesse
lhe trazido uma dor profunda e aquilo lhe fez calar, e por isso que ele não conseguia conversar com o filho dele, ou ele tivesse sido calado pelo pai, porque também tinha o seu sonho, mas o pai não queria ouvi-lo, e aí lhe bloqueou a comunicação. Ou seja, a constelação ela pode te mostrar o que aconteceu lá atrás e que você carrega e arrasta amarrado no seu tornozelo através de uma corrente de uma grande bola de ferro. Porque o seu próprio fechar os olhos para o seu desafio lhe transforma no prisioneiro da sua própria vida, do seu próprio capricho. Então, o que a gente aprende com isso? Que a gente precisa se calar em uma meditação, em um olhar, se calar quando o outro fala, para entender o que realmente ele quer e o que dali você pode aproveitar para você e transformar a sua vida independente do outro. Independente se o outro é seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu professor, seu tio, seu parente, seja lá quem for. O que você pode aproveitar dos diversos momentos que você viveu na sua vida e transformar como algo que vai te levar para a vida com força. E aí transforma aquilo numa força genuína e você vai para a sua vida. Bom, eu espero que esse vídeo tenha lhe trazido, através dessa história, um esclarecimento. Se você ainda sofre com algo que você quer ou que você vê que ainda está muito engalfinhado com outra pessoa e você não consegue enxergar o porquê que você está do lado dessa outra pessoa, eu espero que esse vídeo, essa história que eu contei, com toda essa forma, tenha lhe trazido um esclarecimento. E se você conhece alguém que está nesse movimento, é o momento de você pegar esse vídeo e ajudar essa pessoa, compartilhando esse vídeo com ela e trazendo para a vida dela um outro olhar. Compartilhe o vídeo, vamos multiplicar o amor no mundo, vamos compartilhar esse canal se você gosta desse canal, compartilhe essa página do YouTube se você gosta dessa página do YouTube. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas você pode atingir com esse e com outros vídeos, e mais amor a gente aumenta no mundo, ok? Se vocês quiserem participar do próximo encontro de constelação familiar que eu organizo, vai ser no dia 7 agora de junho, na próxima sexta-feira. Aliás, os encontros estão sendo às sextas-feiras. E você, para participar, você paga R$30, mas se você quiser se constelar, o valor é outro. Então eu peço que você entre em contato com 21 99788 0307. Os encontros que eu faço é em Jacarepaguá, na Rua Araguaia, no número 265, na freguesia. É num prédio e você vai chegar e o rapaz da portaria vai te encaminhar para a sala, ok? Então, entre em contato, diga eu quero participar, ou então deixa aqui se esse vídeo te trouxe um insight bacana e que você acredita que esse teu insight pode ajudar outras pessoas, faça um pequeno texto aqui nos comentários, vamos multiplicar o seu insight, quem sabe você também entra nesse movimento de ajudar o próximo com a sua experiência. Vamos lá. Vamos compartilhar, vamos multiplicar amor, vamos inspirar amor e expirar alegria para o mundo. Ok? Eu fico por aqui. Márcia Pimentel, Namastê.